Bom dia, os amigos e amigas. Mais uma gravação, irmão. Mais um dia. Mais um vídeo. Nós vai falar hoje, irmão, sobre um assunto que me veio à cabeça agora há pouco. As técnicas que as facções usam. Porque as facções, irmão, elas não são visíveis. É uma doutrina que ela é incorporada em grupo de pessoas. E essas pessoas, na aparência, ele pode ser trabalhador, pode ser um agente público. As facções, elas são poderosas por isso. Porque na aparência, a pessoa faccionada, ele não demonstra ser um faccionado. Inclusive, ele pode usar até a obra do bem, fazer o bem, para desenvolver interesse de sua facção. Hoje, irmão, todos os políticos são faccionados. Você ouviu o que eu falei? Todos os políticos brasileiros, eles são faccionados. E o poder da facção, ele se desenvolve através do bem que os personagens dessa facção faz. Então o poder dela de engano se encontra aí, irmão. Porque ninguém sabe quem é quem. E aí se torna uma armadilha contra as pessoas. A facções, ela se fortalece influenciada pelas falsas religiões. As falsas religiões, inclusive evangélica. Inclusive falsas religiões evangélicas que usam a Bíblia. Então, para você ver o poder que tem nessas facções, é uma ideologia, é uma formação mental que eles introduzem na mente da pessoa, usando a própria Bíblia. Então, usando a própria Bíblia, a pessoa adquire aquela formação mental. Então, é difícil a pessoa não se envolver, digamos assim, com essa formação ideológica das facções. Ali mesmo, na área comercial, no meu trabalho, eu já identifiquei muitos faccionados. Através das ideias, através da intenção secreta. Na aparência, ele não demonstra ser faccionado. Então, é a partir daí que você identifica. Tem uma jovem que eu compro o bolo na mão dela, né? Eu só vou dar um exemplo para você aqui, como você vê desenvolver a ideia de um faccionado. Aí eu compro o bolo na mão dela, né? Aí ela não compra copo descartável na minha mão, que ela usa também, né? E um dia ela chegou para comprar lá. Eu só tinha um centro de copo. Eu digo, olha, se eu comprar copo, você compra na minha mão? Porque ele tem pouco cliente lá onde eu vendo. Ela falou, eu compro. E uma outra coisa também. Geralmente eu peço ela para trocar dinheiro para mim, porque há uma necessidade grande de nota de 2, sai muita nota de 2 e não volta essas notas. Aí no começo eu dava 20 reais para ela trocava, né? E tirava o bolo que eu comprava na mão dela. Até aí tudo bem. Aí ela começou a não trocar mais dinheiro, não trazer dinheiro trocado e não comprar copo descartável nas minhas mãos, que ela falou que comprava. Aí já o comportamento já de uma faccionada, irmão. O comportamento dela já não é. Porque a partir do momento que você assume um compromisso no negócio, que você não cumpre, você já é identificado como um faccionado. Porque você vai fazer o quê? Você já vai cumprir as regras da facção a qual você pertence. Isso de forma secreta, né? Então, dessa maneira que você começa a detectar a intenção de um faccionado.
Na aparência você não identifica nada, mas nas ideias, no relacionamento seu com ele, você vai identificando. Enfim, muitas pessoas, e um faccionado também, uma característica dele, ele é falso. Geralmente, ele apresenta duas personalidades. Uma para lhe iludir e a outra para lhe laçar. É dessa maneira. Duas personalidades. Aquela para lhe iludir é falsa. Agora aquela para lhe laçar é verdadeira. Então essa é a conduta do faccionado. Ele não tem personalidade firme. Portanto, ele não é confiável. Você pode ver, irmão, que hoje o que tem de gente falsa nesse mundo, pessoas que às vezes você começa a negociar com ele, e no começo ele vai bem. Ele começa a armar para você, querer te passar para trás, querer te dar golpe. Então tudo isso aí é desenvolvimento das facções. Ela se desenvolve dessa maneira. E aí, a partir daí que surgem os laços, as armadilhas que vai laçando você. E aí, se você não cortar aquilo lá, por isso, irmão, que as facções elas se fortalecem mais através do sigilo. Você não pode denunciar ações dela, né? Porque isso aí trava o próprio desenvolvimento da facção na sua vida. Na sua vida, isso mesmo. E geralmente o faccionado ele vem para te passar para trás. A intenção dele é só essa, irmão. Ele não tem projeção boa para você. E se ele apresentar na aparência, é um laço. Porque pouco a pouco ele vai te laçando através das tramas e as ideias sujas dele. Sempre para tirar vantagem em cima. Eu mesmo já identifiquei muitas ações ali de facções, irmão. Sobretudo na vida das jovens, né? Como é que eu identifico isso? Através de meu relacionamento com ela. Quando eu começo a me relacionar com ela em ideias, sabe? E aí eu consigo identificar todas as falcatruas. Para eu identificar isso, o que acontece? Eu dou liberdade para ela aplicar a sua ideia, né? Para ela desenvolver a sua ideia. Eu dou essa liberdade para identificar o projeto mental dela. Então é um trabalho investigativo, irmão, que eu faço. E aí eu vou descobrindo, né, a intenção a partir do desenvolvimento da ideia dela, da intenção. Porque para você descobrir isso, investigar, você tem que dar liberdade para ela raciocinar, para ela decidir, para ela fazer o que ela quer, sabe? E através disso você descobre a intenção dela, que geralmente é maligna. E uma outra coisa, um faccionado ele sempre está gerenciado, controlado e aconselhado por outro. O faccionado ele está orientado, aconselhado por outro. Então, ele não age por ele mesmo. Ele é apenas um laranja. Um personagem na linha de frente. Então a gente tem que operar dessa maneira, levando em conta isso. Nunca atribuir somente a ele toda a responsabilidade. E sim a toda a estrutura que controla ele. E uma outra coisa, os faccionados, a maioria são pessoas terceirizadas de outras facções forasteiras, ou seja, as facções brasileiras elas estão sujeitas, elas estão refém das facções forasteiras, né, de fora do país, porque hoje está tudo globalizado, né? Então tem que levar em conta isso aí também. Só que é o seguinte, por ser uma coisa globalizada e que um lado está ligado ao outro, quando você desmonta de um lado, desestrutura toda a formação da estrutura. É a mesma coisa de um motor, por exemplo. Se uma peça no motor não estiver funcionando, ela atrapalha toda a eficiência do motor. Mesmo que o motor funcione, mas ele não tem a mesma eficiência de quando as peças
deles estão todas boas, estão todas eficientes, né, funcionando. Então, do mesmo jeito, é as facções. É como o motor, é um grupo de engrenagem que quando uma não dá certo, ela atrapalha o movimento das outras também. É desse jeito que funciona. Então, esse sistema de controle que opera, ele é muito poderoso e ele é universal no mundo inteiro. Mas só que ele tem um lado fraco dele, que é esse lado aí. Se uma peça, se uma trama não funcionar, desestrutura todas as outras, né? Porque assim, uma trama, ela é estabelecida através de outra. Por exemplo, para a estrutura prosperar, o lado dos personagens da linha de frente o plano tem que funcionar e tem que dar resultado. E quando isso não acontece, atrapalha todo o sistema de fluxo financeiro do sistema. Então, isso aí é um lado também negativo, porque, como eu falei, uma coisa está ligada à outra. E é necessário tudo dar certo no plano para que tudo possa fluir conforme o planejado. E para que isso aconteça, tudo tem que estar programado. Ideias e ação. Hoje, irmão, o que está desmontando tudo e que está descontrolando tudo é a palavra. A palavra que nós lançamos, ela é como fogo. Ela incendeia o mundo. É como fogo. Só que esse fogo é para queimar só o mal. E como todos estão ligados ao mal, ela afeta todos. Ela afeta todos. E a raiz de todo esse mal, irmão, é as religiões. É as religiões a raiz de todo esse mal. E a gente ataca, principalmente as falsas religiões. Então a gente ataca a partir daí. Por exemplo, hoje, esse consórcio do crime que a gente identificou, a maioria é católico. Existe crente também, católico e maçônico. Existe crente também porque as igrejas também cresceram nesse sistema. Mesmo porque todos obedecem às mesmas leis. Então existe crente também, né? Então no momento que você ataca esse consórcio, esse grupo de pessoas, atinge todos, inclusive as igrejas. Porque as igrejas, elas se mantêm também. Elas cresceram nesse sistema. Elas cresceram com a existência desse consórcio. Diferente da nossa. A nossa igreja que não cresceu justamente porque esse consórcio tem impedido ela de crescer. Por isso que nós atacamos ele. Então nós temos que atacar para poder nós abrir espaço na área social, na área econômica, para desenvolver esse projeto. Você pode ver que a nossa arma é a palavra. A palavra, o forte nosso é a palavra, irmão. Não é faca, não revólver, é a palavra. Ela que desmonta. E a gente vai lançando ela e ela vai martelando todo o sistema, danificando ele de forma espiritual. Essa danificação não é física, ela é espiritual. Então é necessária a palavra forte para poder abalar tudo. Isso nós fazemos com o amparo de lei, a lei incorruptível de Cristo. Então nós temos esse direito de falar a verdade, de expressar a verdade, para que a gente possa exercitar as nossas almas, inclusive adquirir o direito, porque o nosso direito ele vem através da palavra da verdade que nós lançamos, né? Eu já dei para vocês vários exemplos de que a palavra com a verdade verbal, ela é a fonte de tudo. Ela que faz tudo, ela que desarma, ela que desmonta, ela que vence, ela que prospera, ela que abençoa, ela que faz tudo, a palavra com a verdade.
Então é o único instrumento que a gente não pode abrir mão de maneira nenhuma. Mesmo que a gente abra mão, se a gente abrir mão por receber uma recompensa financeira, ela poderá ser acionada em momentos oportunos. Ela poderá ser acionada. Por quê? Porque nós temos uns escritos aí, mano, sobre um acordo para a manifestação da imparcialidade de Deus. Esse acordo é a palavra. Ela não é lançada. Ela não é lançada enquanto durar o acordo. Só que o acordo pode ser quebrado em determinados momentos. Com a revelação da imparcialidade de Deus. Porque a palavra é a imparcialidade de Deus. Porque naturalmente, irmão, quando a gente não usa a palavra, naturalmente o silêncio ele vai estabelecer um acordo. O silêncio vai estabelecer um acordo. Esse acordo vai dar direito. Vai dar direito para quem fazer parte dele, através do sigilo. Só que esse direito, ele é falso, principalmente no início. Então é necessário violar o acordo, usando a palavra, para ativar outro acordo, ou seja, para que o outro silêncio seja estabelecido. Mas para que isso seja feito, é necessário o pagamento de recompensa financeira. Então, no momento, esse acordo, ele não ganhou força ainda porque a gente não tem base. Mas o inimigo ele já está vendo a necessidade desse acordo para um alívio. Como eu falei, irmão, a palavra ela queima, é fogo ela. Então quanto mais ele se joga ela, mais os demônios se arrepiam lá no inferno. Mais estraçalha o inferno. Mais fogo vai pro inferno com a palavra, irmão. Então aí eles não estão mais conseguindo se manter, irmão. Porque quando os demônios eles são afetados com a palavra, de forma espiritual, afeta também os comparsas dele. Então mexe com todo o sistema. E aí ele se vê numa situação difícil, porque a palavra ela já está legalizada por lei, através da lei incorruptível de Cristo, portanto a liberdade de expressão já fica garantida por ela. E não tem como mais eles identificar a ilegalidade dela, mesmo porque, irmão, a palavra ela que abençoa, ela que prospera, ela é a espada que repreende o mal. Então sem ela nada do que se fez, nada do que há será. Sem ela, sem a palavra, irmão. Você pode ver, irmão, para que Deus fizesse tudo, ele usa a palavra. Haja luz e houve luz, né? Então a palavra ela é tudo desde a origem, desde o fundamento do mundo, irmão. A palavra. Então a partir do momento que a gente negligencia com a palavra, a gente se rende com a sua arma. Então, mas há a possibilidade, como eu já falei, de ser feito um acordo. Há a possibilidade de fazer um acordo. Só que esse acordo ele poderá ser violado em momentos oportunos. Ele poderá ser quebrado em momentos oportunos. Você pode ver que nossos escritos eles falam sobre isso. Já várias vezes eu já publiquei sobre isso. Então, esse acordo ele não foi feito porque não há recompensa. Tem que trazer recompensa para fazer o acordo, melhoria financeira, e não veio. Então como é que eu vou fazer um acordo sendo que não veio recompensa nenhuma, irmão?
Não tem como. Enquanto isso não vem, a gente lança fogo no inferno para queimar os demônios, que é a palavra. A palavra. Nos meios de comunicação, nos meios na internet. Então, irmão, a palavra está sendo lançada e está queimando os demônios. Mas é possível fazer um acordo, né? É possível fazer um acordo, mas esse acordo ainda não saiu. Esse acordo é pagamento de recompensa. Pagamento de recompensa. E aí esse acordo vai ser feito, vai ser quebrado para reajustar as bases. Ele vai ser feito e vai ser quebrado para reajustar a base. Então, depois que a gente começou a divulgar essas informações na rua, atiçou mais os demônios, irmão. Ficou mais atiçado o demônio. Por quê? Porque se tornou uma filmagem diferente. Uma filmagem que já se filma a cidade que se encontra esse trabalho. Então, esse pessoal dessa cidade aqui, mesmo ele sendo controlado por pessoas de fora, eles vão ser o maior responsável por essa situação difícil desse trabalho, que evita de crescer o país, de prosperar o país. Como eu já falei, esse trabalho aqui, o país precisa deles, irmão. Eu já dei vários exemplos na gravação anterior. Eu dei um exemplo sobre isso, gravação pela manhã. Vocês podem ir aí no meu outro Kawaii ou no meu outro canal, que vocês vão ver sobre isso. A necessidade da palavra ser lançada e das pessoas se fundamentar nela para adquirir direito legítimo. Porque senão esse direito que vai vir, ele não permanece aqui. Ele será tirado porque ele não tem amparo de lei fundamentada nessa palavra. Então a gente falou sobre isso. Então a necessidade de a gente estabelecer aqui uma base e os pessoal de fora, juntamente com o pessoal dessa cidade, estão impedindo que essa base se estabeleça aqui. Nós precisamos de 36 pessoas, irmão, para estabelecer essa base aqui. 36. E essa base ela vai fazer coisas grandes, irmão, que vai gerar um poder próprio de todo esse sistema, através de uma moeda privada e de um supremo poder. Então, e a necessidade dela se estabelecer aqui para poder lá garantir direito de dias melhores a todo o país. Dias melhores para todo o país. E para que isso aconteça, é necessário a formação dessa base. Temos que fazer essa base para poder garantir esse direito. Porque o direito legítimo, irmão, ele é quem garante o direito adulterado. Ele quem dá firmeza ao direito adulterado. Então, se ele não existe, não há nem a firmeza. Eu até diria, irmão, que esse direito adulterado, se ele for gerado agora, desvinculado dessa firmeza aqui, ele será muito mais frágil do que o gerado, que foi gerado anteriormente, quando esse projeto nosso nasceu, a partir de 2002, quando a melhoria veio para o país inteiro. E ela voltou 12 anos depois. Eu creio até se esse direito adulterado vir sem estar vinculado a toda essa estrutura, ele vai vir muito mais falso, ou seja, muito mais fragilizado, ou seja, com garantia de menos tempo do que o que veio de 2002 a 2014. Por quê? Porque ele já está enfraquecido já com o decorrer do dia. Porque esse trabalho aqui, irmão, ele vai se fortalecendo conforme o tempo vai passando. Ele vai ganhando força, ele vai ganhando capacidade conforme o tempo vai passando. Aí tudo aquilo que está à volta dele, que se estabelece na contramão, contrário a ele,
vai ficando muito mais frágil, muito mais falso e falsificada. Você pode ver, irmão, que antes eu não denunciava esse consórcio. Você pode ver que nos meus escritos não foi identificado a existência desse consórcio. Muito embora existem muitas versões que a gente escreveu que dá uma formação, digamos assim, desse consórcio, mas a gente não publicou, não divulgou ele claramente, que é o consórcio do crime. E agora a gente publica ele claramente, publica esse consórcio e é gerenciado pela máfia italiana, gerenciado pela Igreja Católica. Então a gente já está em publicação já mais claro, digamos assim, sobre esse consórcio, né? Para dar uma visão mais ampla a todas as pessoas que ouvir nossas versões. Então, irmão, a gente vai encerrar por aqui o vídeo. Gravando, né? A gente vai encerrar por aqui. Em nome de